Galerinha boa nosso oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Estou aqui para continuar com essa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então, galera, vamos dar uma olhada no tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 28, objeto de conhecimento, política de extermínio do indígena durante o Império. Detalhamento, as conquistas das etnias indígenas no Brasil e na Amazônia. A gente vai começar a falar sobre as conquistas dos povos indígenas, principalmente falando um pouquinho mais sobre a Constituição de 1988. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Continuaremos então falando sobre a questão indígena no Brasil e principalmente a questão indígena no Brasil na atualidade. Mas para a gente entender um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho no tempo, falaremos sobre a Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Mas professor, o que norteava esse momento histórico? O que cercou, quais os acontecimentos marcaram a promulgação dessa Constituição, que é considerada um marco para a cidadania? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma Constituição. Constituição, galera, é a Carta Magna, o conjunto de leis e diretrizes que regem uma sociedade, um país, no caso, o Brasil. No decorrer dos anos, ao longo da nossa história, tivemos inúmeras constituições, algumas promulgadas, outras outorgadas. Professor, qual a diferença entre uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada? Geralmente, uma Constituição, para ser feita, para ser elaborada, é convocada ao que a gente chama de Assembleia Constituinte, galera. É nada mais, nada menos do que uma Assembleia, como o próprio nome já diz, de representantes eleitos pelo povo, que eram responsáveis por elaborar, votar e aprovar a Carta Magna. Quando esse rito acontece, galera, a gente costuma chamar que essa Constituição foi promulgada. Quando ela é imposta por um governante, por um déspota ou por um ditador, como já aconteceu algumas vezes ao longo de nossa história, a gente diz que essa Constituição foi outorgada, ou seja, imposta à população sem a devida aprovação. Vou dar um exemplo para vocês. A Constituição do chamado Estado Novo Brasileiro, lá no período do Getúlio Vargas, 1937, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo presidente da República, que passou a agir como um ditador. No caso da nossa Constituição, a Constituição que a gente está em vigor atualmente, a Constituição de 1988, ela foi promulgada. Gente, essa Constituição é um marco porque, basicamente, ela deu alguns direitos para a população que nunca antes tinha sido sequer pensado. Direito à cidadania, ao indivíduo ter os seus direitos e deveres, um direito de usufruir das benesses que a sociedade tem, que o Estado tem para oferecer, como, por exemplo, o direito à saúde, à educação e à segurança pública. O direito à saúde foi assegurado a partir da Carta Magna de 88 pelo surgimento e, de certa forma, fomento do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. O direito à educação, com a obrigatoriedade do Estado de fornecer de forma gratuita educação pública e de qualidade para os seus cidadãos. No caso, a gente está fazendo cumprir, inclusive, essa máxima da Constituição, por meio da mediação tecnológica. A gente chegou até vocês a educação, fato que outrora era impensado a gente conseguir levar a educação até as regiões mais afastadas do nosso estado. Então, por meio dessa mediação tecnológica, por assim dizer, a gente está fazendo cumprir o direito que a cidadania, ou melhor, que a Constituição deu para a gente, que é o direito de uma educação pública e de qualidade, direito à segurança pública e outros direitos assegurados pela Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, foi justamente o direito dos povos indígenas, gente,
que durante muito tempo foram tratados como um estorvo para o Estado, foram tratados à margem da sociedade, foram muitas vezes tratados como uma coisa só, colocar o termo índio como se fosse algo só, e dessa vez, a partir da Constituição de 1988, ele foi colocado em prática de forma a assegurar o direito dessas populações indígenas. Galera, é sobre isso que a gente vai viajar na aula de hoje, então presta atenção. Vamos lá, gente. Constituição de 1988. Ela é uma Constituição que vem pós-governo militar. O Brasil passou no período de 1964 até 1985 por um regime conhecido como regime civil-militar, onde estipulou-se aqui no Brasil, por assim dizer, oficializou-se um governo de caráter ditatorial sob liderança dos militares e sob apoio de alguns setores da sociedade civil. Esse governo foi marcado pelo autoritarismo e, de certa forma, pela falta da liberdade de expressão e de alguns direitos fundamentais dos indivíduos. Pós-ditadura militar, a partir de 1985, com a eleição de Tancredo Neves, de forma indireta ainda, tá, gente? Lá no ano de 85, e posteriormente com o governo de José Sarney, houve-se, então, a necessidade da formulação de uma nova carta. Gente, e várias pessoas contribuíram, inclusive, galera, existia um incentivo para que a população enviasse cartas com, basicamente, sugestões de artigos para a nova Constituição. Foi, então, feita uma votação e eleito deputados para compor o que a gente conhece como Assembleia Nacional Constituinte. Esse conjunto de notáveis, então, ficou responsável por elaborar a nossa Constituição. Constituição essa que foi promulgada, prestem atenção, ela foi elaborada por um conjunto de pessoas notáveis eleitas pela população, aprovada, ou melhor, votada posteriormente e posteriormente ainda aprovada. Então passou pelo rito, a gente diz que essa Carta Magna foi promulgada, tá, gente? A Constituição, que ainda hoje é a que vigora no nosso país, a chamada Constituição Cidadã. Vamos então ao texto para a gente entender um pouquinho mais sobre os ritos que essa Carta Magna seguiu e os principais avanços que ela nos trouxe, principalmente para a questão do indígena e também do indigenismo. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. O Brasil republicano. Vamos ver o que o texto fala para a gente. A política integralista era uma característica enraizada por todos os setores no objetivo de atingir um projeto de construção de um Estado-nação. A gente está vendo aqui que a passagem do Brasil imperial para o Brasil republicano, ele tinha esse caráter, galera, de atingir um projeto de construção de um Estado-nação. Muitas das vezes, galera, essa figura do próprio indígena, das populações indígenas, ela foi colocada ali à mercê desse projeto. Muitos julgavam os indígenas nesse momento de passagem do período imperial para o período republicano, para a gente pegar o gancho das últimas aulas, como o bom selvagem, aquele indivíduo que precisava ser cuidado e tutelado do Estado, mas de forma de que ele necessitava de auxílio, de que ele era um indivíduo, muitas das vezes, incapaz de lutar pelos seus direitos. E, portanto, o Estado deveria tutelar, mas colocavam esse indivíduo como pertencente a algo abstrato. Quando a gente fala de índio, até porque, galera, prestem atenção, esse termo, durante muitos anos, foi utilizado para designar as populações indígenas, hoje é pejorativo. Porque quando a gente fala em índio, galera, a gente está colocando todas as nações indígenas em um balaio só. E isso é errado, porque a gente sabe que existem diversas civilizações indígenas, diversos povos indígenas, cada um com sua característica em comum. Quando você começa a analisar a figura do indígena de cima para baixo,
você acaba negligenciando algumas peculiaridades de sua cultura e do seu modo de vida como um todo. Então, a partir daí, viu-se a necessidade de tentar fazer políticas públicas para envolver esse indivíduo e colocá-lo, tirá-lo da margem da sociedade e colocá-lo como cidadão consciente dos seus direitos e deveres. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Partimos então da ideia da Constituição Cidadã de 1988. Vamos então entender um pouquinho sobre os nuances que basicamente cercaram a promulgação dessa Constituição. Vamos lá, gente. A Constituição de 1988 estabeleceu uma série de disposições específicas para os povos indígenas. Prestem atenção, tá, gente? Essa Constituição, ela foi um marco, galera, porque foi a primeira Carta Magna a, de fato, olhar a questão indígena com um olho menos paternalista, gente, menos preconceituosa também, e mais para indivíduos que têm suas peculiaridades, têm sua cultura específica e também são pertencentes à totalidade da nação. Portanto, tem que ter os seus direitos respeitados e seus direitos seguidos, tá, gente? Essa Constituição, galera, indígena, reconhecendo suas terras como posse permanente e exclusiva deles. Isso aqui é importante, tá bom, gente? Porque muitas vezes a gente confunde as populações indígenas como indivíduos que estão ali à margem da sociedade, portanto, não têm direito à terra. Durante muitos anos, como a gente analisa a história do Brasil, a gente vê que as terras não eram, muitas vezes, consideradas como algo pertencente aos povos indígenas. Muitas legislações mascararam a posse dessa terra, inclusive a Lei de Terras, lá da década de 1850, ela foi um mecanismo de tentar expropriar dos povos indígenas a posse da terra, dando direito apenas à posse da terra para aquela pessoa que, de fato, pagasse por ela. Os povos indígenas moravam em determinados locais de forma tradicional, ou seja, o meu pai morou nessa terra, o meu avô morou nessa terra, o meu bisavô morou nessa terra, então a gente não tem um papel para oficializar que a gente é dono da terra. A gente vive na terra de forma tradicional. Gente, e quando a gente pensa nisso, obviamente vocês devem imaginar que as populações indígenas não tinham o papel que lhe assegurasse a posse da terra. Portanto, era essencial uma política pública que, de fato, lhe garantisse a posse da terra. Gente, isso é uma questão bastante interessante para a gente analisar nos dias de hoje. Quando a gente vê, por exemplo, nos jornais, a luta dos indígenas pela posse da terra, eles não estão pedindo um favor do Estado. Eles não estão pedindo que o Estado lhe conceda algo. Eles estão apenas querendo garantir a posse de uma terra que já era deles desde antes da chegada do europeu aqui no território onde hoje é o Brasil. E a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela foi um marco na medida em que garantiu a posse da terra a esses indivíduos. Gente, a gente está discutindo na atualidade o que a gente conhece como o marco temporal, que é basicamente uma polêmica que diz que tenta impor que as populações indígenas só têm a posse da terra, daquelas terras que foram demarcadas após a Constituição de 88. Mas as populações indígenas reclamam e reivindicam a posse de terras ocupadas por eles antes da Constituição de 88, ou seja, de forma tradicional, desde a colonização, passando pelo Império, até a República, tá, gente? Porque, de fato, é deles, pertence àquele território ocupado por eles, muitas vezes, de forma tradicional. Professor, o que é a ocupação tradicional, professor? É aquela ocupação que acontece passada de pai para filho, de pessoas que estão ali estabelecidas naquela localidade e que muitas vezes não têm um documento comprobatório. Por quê, professor? Porque sempre viveram ali. Porque o seu pai viveu ali, porque o seu avô viveu ali, porque o seu bisavô viveu ali. Então ele nunca teve, basicamente, a necessidade de comprovar de forma documental a posse daquela terra. Por quê, gente? Habitavam durante décadas e décadas. Isso é importante a gente ressaltar. A Constituição
de 88 veio para garantir a posse da terra para as populações indígenas, tá, gente? Que durante muito tempo estavam ali também à mercê da grilagem e da especulação fundiária. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Os povos indígenas reconhecendo suas terras como posse permanente e exclusiva deles, garantindo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas do solo e dos rios e dos lagos nelas existentes. Isso aqui é interessante, tá, gente? Por quê? As terras que hoje estão sob responsabilidade, sob domínio das populações indígenas, elas têm ali, de certa forma, um mecanismo de preservação ambiental, por assim dizer, muito mais rígido do que as terras que estão sendo exploradas de forma privada, tá, gente? Que são propriedade privada de algum fazendeiro ou de alguma pessoa. E muitas das vezes, algumas riquezas naturais e também minerais se encontram nessas terras de posse das populações indígenas. Então, vocês devem imaginar, tá, gente? Se tem mineração, se tem riqueza, obviamente a população vai... Alguns indivíduos crescem o olho em cima dessa riqueza, desse minério, por assim dizer. Então começa ali uma luta que muitas das vezes gera mortes, gera conflitos entre indígenas e garimpeiros, tá, gente? Que é uma realidade bastante comum em alguns lugares, em algumas regiões da nossa região amazônica, tá, gente? Inclusive, no Amazonas, é muito comum ali na região do Rio Madeira, vou dar um exemplo para vocês, você visualizar algumas balsas que são de mineradores, que muitas vezes adentram o território demarcado como sendo indígenas e tentam ali explorar, muitas das vezes subjugando de forma violenta as populações que ali estão estabelecidas. Na teoria, galera, prestem atenção, que muitas das vezes não acontece, na teoria não é permitido a exploração de forma predatória, até mesmo a mineração, em territórios indígenas, em reservas indígenas. Na prática, a gente vê que isso não acontece e o poder estatal tem a obrigação, isso não é o professor que está dizendo, isso está na lei, tá, gente? De lutar pela preservação e expulsar todo e qualquer minerador que se atrever, porventura, a adentrar no território indígena. Vamos adiante, vamos lá, galera. Vamos concluir, então, esse texto. Vamos lá, gente. Além disso, a Constituição assegura o direito dos povos indígenas à preservação de suas línguas, culturas e tradições. Outro importante marco, galera, e outra importante conquista dos povos indígenas é a preservação de sua cultura, tá, gente? Cultura tão marcante, inclusive, na nossa região, que está cercado de culturas indígenas que muitas vezes a gente nem reconhece, né, gente? O hábito, por exemplo, de comer peixe assado, ele não vem do europeu, tá, gente? Ele vem da população indígena. O ato de comer algumas frutas, o hábito de tomar banho de forma diária, muitas vezes, que não era comum na Europa, antes da chegada do europeu ao território nacional. E hoje a gente sabe que é comum a gente tomar não apenas um, pelo menos não é o comum, tá, gente? A gente toma mais de um banho por dia. O linguajar, a língua, gente, são heranças indígenas que a gente tem como indivíduo amazônico, mas as populações indígenas têm direito à preservação de sua cultura, tá, gente? Não é o professor que está dizendo, tá, gente? É a Carta Magna, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Vamos continuar falando sobre a Constituição Cidadã de 1988. Um dos marcos mais importantes foi a demarcação de terras indígenas. Prestem atenção, tomem nota, se for o caso, tá, gente? Que a Constituição de 88 garantiu a demarcação das terras indígenas para usufruto exclusivo das populações indígenas, galera. Olha o que o texto fala adiante. A Constituição estabeleceu que compete à União demarcar essas terras que devem ser destinadas à posse permanente e usufruto exclusivo dos povos indígenas. Estas terras são consideradas bens da União e são inalienáveis, ou seja,
Não tem como ser vendida, não tem como ser tomada, elas são dos indígenas, está na carta da lei, tá, gente? Indisponível, além de serem inalienáveis e imprescritíveis, tá, gente? Então a gente está vendo que essa Constituição, ela garantiu, entre outras coisas, essa posse das terras às populações indígenas. Agora, para a gente tentar assimilar esse conteúdo, vou trazer para vocês um vídeo que vai explicar um pouco mais dessas políticas indigenistas, por assim dizer, estabelecidas pela Constituição de 88. Vamos ao vídeo. Quando falamos do direito indígena, falamos especificamente do artigo 231. Esse artigo, da nossa Constituição, ele protege os povos indígenas a partir das suas línguas, tradições, crenças, da sua organização social. O texto desse artigo, ele fala também sobre um direito, que os povos indígenas possuem tradicionalmente sobre a terra. Então, você tem uma proteção da terra indígena. Dentro do texto do artigo 231, nós temos as competências da União, E uma dessas competências é justamente a demarcação das terras indígenas, que é o quê? A proteção daquele espaço na qual os povos indígenas ocupam tradicionalmente. É importante ressaltar que esse espaço delimitado, ele é protegido pela União, mas ele não garante a posse aos povos indígenas. Então, o que isso quer dizer? Aquele espaço, ele é do bem federal, ele não pode ser vendido. Os povos indígenas, eles podem ocupar tradicionalmente aquele espaço para o seu usufruto, usar os recursos hídricos, os recursos da natureza, mas eles não podem vender aquela terra. É importante ressaltar que temos órgãos responsáveis pela defesa desse direito indígena, que é a AGU e o Ministério dos Povos Indígenas. Então, o professor Ian trouxe para a gente aqui o artigo 231. Tome nota, o artigo que garante basicamente que a União seja responsável pela demarcação de terras indígenas, e essa demarcação faz com que as terras estejam sob usufruto dos povos indígenas e seja inalienável, tá, gente? O que quer dizer inalienável, professor? Quando que uma coisa é alienável? Quando ela é tirada de você. Então essas terras, elas não estão à venda, elas não estão ali para especulação fundiária, elas estão ali para servirem como casa e moradia das populações indígenas. Muito importante a gente ver que essa Constituição, ela garantiu através lá do artigo 231, a posse e usufruto das terras para as populações indígenas. Galera, isso não aconteceu porque o Estado foi benevolente com as populações indígenas. Ah, professor, quer dizer que o Estado é bonzinho? Ele resolveu ali, através da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, ele resolveu, então, dar direito às populações indígenas. Não, galera. Esse conjunto de leis e essa atuação da Constituição, ela foi mecanismo de luta, galera. Luta pela posse da terra e luta pelo direito à vida, por assim dizer, direito às tradições indígenas, direito também a essas tradições serem perpetuadas, tá, gente? Foi direito, foi algo que foi motivo de muitas brigas e muitas discussões dentro da Assembleia Constituinte, que, de certa forma, garantiu o direito às populações indígenas à posse do território que foi ali pela União estabelecida como demarcação de terras indígenas, tá bom, gente? Então a gente vê que a Constituição ela veio para garantir a posse da terra e também a sobrevivência das tradições indígenas. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Vamos então verificar um pouco mais os aspectos da política indígena. Primeiro, a gente tem a defesa da sociobiodiversidade e da sustentabilidade ambiental. A gente vê que, através desse aspecto, visava a preservação
tanto na esfera ambiental, tá, gente? Do meio ambiente como um todo, mas também de toda a biodiversidade que estava naquelas regiões. E é importante a gente verificar essa questão sustentável, porque é da natureza que muitas vezes as populações indígenas tiram a sua sobrevivência. E muitas vezes o Estado também é garantidor da sobrevivência dessas populações indígenas, muitas das vezes porque os próprios recursos ambientais que estavam ali, primeiramente, à disposição desses indivíduos, muitas vezes são predados, são alvo de especulação e são muitas vezes poluídos pela iniciativa de povos que visam ali extrair o máximo de riqueza, muito embora seja algo ilegal, daquela região. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Visava também o reconhecimento da importância da cultura indígena para o país, como eu já falei para vocês. A questão indígena, a questão da cultura indígena, ela é muito importante para a gente conhecer e se reconhecer como brasileiros, tá, gente? Existe um antropólogo que costumava dizer que o povo brasileiro está sempre com o pé na senzala e na aldeia. Na senzala por quê, gente? Porque muita nossa cultura está ali, está como herança de povos africanos que vieram para cá para serem escravizados e que durante séculos e séculos trabalhavam de forma escravizada e que, a partir do momento em que ele vem, é inserido também na cultura brasileira e dos povos indígenas, haja vista que muito da nossa cultura é herança cultural dos povos indígenas. Então a Constituição veio para isso também, para garantir a sobrevivência da cultura indígena. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Mais um aspecto aqui que eu trago para vocês é a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Gente, mais uma vez, tá, gente? Não é privilégio política pública, é conquista, tá, gente? Não é um favor do Estado. É algo garantido através de lutas e reivindicações, tá, gente? Então, todas essas políticas indígenas foram conquistadas pela população indígena por meio de muita luta, tá, gente? E a gente vê que essas políticas visam basicamente conquistar uma sociedade igualitária e também bastante justa, à medida em que garante basicamente a posse da terra através da demarcação indígena e também a conservação da cultura e dos hábitos dos povos indígenas, tá, gente? E, professor, em relação aos desafios atuais, tá, gente? Que não são poucos, tá, gente? São muitos. À medida que a gente vê ainda durante nos noticiários e até mesmo nos jornais, a grande ação predatória de muitos seringueiros, de muitos garimpeiros, que invadem muitas das vezes as terras indígenas na busca de minerais e muitas das vezes não levam em consideração que aquela terra é de usufruto exclusivo das populações indígenas, tá, gente? Trouxe para vocês aqui uma imagem do Congresso Nacional, que é, de fato, o local onde as leis são colocadas, são escritas e elaboradas, e aqui a imagem de uma região habitada por indígenas, para a gente ver ainda que, muito embora houveram avanços a partir de 88, com a Constituição Cidadã, muita coisa ainda a ser feita para garantir a cidadania aos povos indígenas. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente encerra por aqui.